Bom dia, hoje são 27 de abril de 2016, Brasília, Distrito Federal, quarta-feira. Você está vendo aí, amigo, imagens da cidade de Formosa, Goiás. Estive lá agora no dia 21 de abril, feriado nacional, quinta-feira, e fiz uma filmagem aí da lagoa. Essa lagoa aí se chama Lagoa Feia, só que não é nada de feia. Ao contrário, é uma lagoa muito bonita. Enquanto você vê aí imagens da Lagoa Feia de Formosa, a 90 quilômetros de Brasília, vou aqui ler um artigo que escrevi há algum tempo, contando a desgraça que aconteceu com um bispo de Sobral, minha terra natal no Ceará, o bispo Dom Expedito. Fiz um artigo há muito tempo mostrando a desgraça que aconteceu com um bispo católico apostólico romano, que frequentava a casa de meu pai em Sobral. Pois bem, enquanto você vê as imagens da Lagoa Feia, que é bonita, vou aqui ler meu artigo. Vamos lá! Sobral, minha terra natal, é marcantemente católica. Há inúmeras igrejas espalhadas quase que uniformemente em todo o espaço sobralense. O sobralense católico não precisa caminhar muito para chegar a uma dessas igrejinhas. Bem pertinho de sua casa, sempre há uma. A família do meu pai era muito católica. Vovó Alzira e sua filha Nazaré não saíam da Igreja da Sé, a principal igreja da cidade. A casa da vovó ficava defronte à igrejinha. Elas participavam das missas, ajudando o padre de várias maneiras. Papai gozava de muita amizade com os bispos e padres de Sobral. O bispo mais importante da cidade foi o Dom José Tupinambá da Frota, 1882-1959, nascido em Sobral. Era um grande amigo do meu pai. Dom José Tupinambá da Frota frequentava nossa casa, que ficava na entrada da cidade. Não me lembro dele porque eu nasci em 1956 e Dom José faleceu 3 anos depois. Porém, mamãe sempre me dizia que ele gostava muito de meu pai. Havia uma foto muito antiga em que apareciam os dois num longo abraço. Tenho até hoje um livro maravilhoso escrito por Dom José, em 1952, cujo título é, abre aspas, História de Sobral, fecha aspas, com 629 páginas. Já o reli várias vezes. Outro bispo católico que se destacou em Sobral foi o Francisco Expedito Lopes, 1914-1957. Quando ele faleceu, eu ainda não tinha 1 ano de idade. Dom Expedito era também um grande amigo de meu pai. Decidi, neste artigo, contar seu triste fim aos meus leitores. Sua hedionda morte abalou Sobral, o Brasil e o exterior. Mamãe me dizia que Dom Expedito era uma simpatia de pessoa, honrado e inteligente. Ele também era um frequentador assíduo de nossa humilde casa. Francisco Expedito Lopes nasceu em Sobral no dia 8 de julho de 1914. Em Roma, foi ordenado sacerdote em 1938. Em 1948, foi sagrado bispo em Sobral, sendo eleito primeiro bispo em Oeiras, no estado do Piauí. Em 1955, foi empossado como 5º bispo de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Nesta cidade, Dom Expedito encontrou a morte de forma trágica.
Ao chegar a Garanhuns, ele encontrou um grande problema para resolver. O padre Osana de Siqueira e Silva, pároco da cidade de Quipapá, pertencente à diocese de Garanhuns, era mulherengo. Não podia ver um rabo de saia que ficava doido. O padre tinha um tesão efervescente. Parecia-se até com o rei Salomão, na lenda bíblica, que teve 700 esposas e 300 raparigas. Padre Osana morava na casa paroquial com a sua amante, a prima Maria José Martins. A vida do sacerdote católico era muito boa, até chegar o bispo Dom Expedito. Após as missas, Padre Osana corria para a casa paroquial. Lá encontrava os beijos e abraços de sua amante, com os dois se acabando em orgasmos homéricos. Naqueles momentos, Padre Osana realmente chegava ao céu. Dom Expedito tomou ciência da vida sexual do padre e não gostou nem um pouquinho do que ouviu. Chamou ao palácio episcopal o padre Osana. Dom Expedito disse a ele que a cidade estava sabendo que ele vivia com a prima Maria José Martins na casa paroquial. E disse também que todos já sabiam que ela estava grávida. O padre Osana, desesperado, começou a mentir. Disse ao bispo que tudo não passava de fofocas de pessoas que só queriam afastá-lo da paróquia. Dom Expedito, inteligente, não acreditou nessa conversa fiada do padre. Disse-lhe que devia afastar de imediato a amante da casa paroquial, sob pena de suspender o sacerdote de suas funções religiosas. Sem saída, Padre Osana tirou a amante da casa paroquial, colocando-a em outra localidade. Depois de algum tempo, o ímpeto sexual do Padre Osana falou mais alto. Arranjou outra amante, Quitéria, mais jovem e mais bonita do que a Maria José Martins. Mais uma vez, a história do novo romance chegou aos ouvidos do bispo Expedito. Chamou novamente o padre Osana ao palácio episcopal. Disse-lhe que o seu comportamento estava escandalizando a cidade e maculando o nome da Igreja Católica. Deu o prazo de 15 dias para que o padre Osana afastasse a nova amante da casa paroquial. Dessa vez, o padre Osana disse ao bispo que não iria afastar a mulher amada. Saiu do local, espumando raiva pela boca. No dia 1º de julho de 1957, data em que seria publicado o ato episcopal suspendendo suas ordens sacerdotais, o padre Osana, armado com um revólver Taurus, calibre 32, primeiramente se dirige à radiodifusora de Garanhuns, onde pretendia defender-se das acusações formuladas pelo bispo de Sobral, Dom Expedito. O pessoal da rádio não permitiu que o padre falasse. Padre Osana ficou enfurecido. Em vez de ir para a casa paroquial, resolve visitar o bispo sobralense, caminhando em direção ao palácio episcopal. Dom Expedito abre a porta. Os dois começam a discutir. Padre Osana saca o revólver, disparando 3 tiros a queima-roupa no pobre e indefeso bispo de Sobral. Foge dali, entregando-se aos religiosos do mosteiro de São Bento. Dom Expedito é levado rapidamente ao hospital, morrendo na madrugada do dia seguinte. Sua morte sacudiu o país. O fato foi noticiado no Brasil e no exterior. Dias depois, Padre Osana foi capturado pela polícia
e transferido para a Casa de Detenção de Recife. Foi excomungado pela Igreja Católica. Houve 3 julgamentos. No primeiro, Padre Osana foi condenado a apenas 2 anos e 6 meses de prisão. Houve recurso. No segundo, foi, por incrível que pareça, absolvido. Houve recurso. No terceiro, foi condenado a 19 anos de prisão. Porém, cumpriu apenas 5 anos de reclusão, sendo solto em 5 de setembro de 1968, sob liberdade condicional. Ao sair da prisão, Padre Osana ficou recolhido em sua fazenda a 9 quilômetros da cidade de Correntes, passando a viver da agricultura. Ali, no dia 7 de novembro de 1997, aos 84 anos de idade, foi assassinado a golpes de madeira na cabeça. Até hoje não se sabe quem matou o Padre Osana. Com certeza o povo sabia, só que não havia interesse algum em punir o criminoso que praticou um ato justo. Eis, caro leitor, o triste fim do bispo de Sobral. Sobral chorou por seu querido bispo Dom Expedito.